Jó, capítulo 42, versículo 5. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Os meus ouvidos, olha ali que vocês estão vendo, ó, eu te conhecia de ouvir falar. Eu acho até mais bonita essa versão. Mas agora os meus olhos te veem. Feche seus olhos por um minuto. Senhor, em nome de Jesus, obrigado por tua graça e por teu amor, Pai. Obrigado porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Jesus, a minha oração aqui é a mesma de sempre, Pai. Que eu não atrapalhe a tua mensagem, mas que eu seja um canal para falar aquilo que o Senhor quer e aquilo que a gente precisa ouvir. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Não sei se vocês já passaram por algum momento. Eu acredito que já. Que eu acho que todo crente tem algum momento assim. Assim como eu vou falar. Acho que todos nós já tivemos alguma experiência de que tudo parece que ia se perder ou ia desmoronar, parece que a vida estava desandando, sabe? O caldo entornou. E a gente pergunta, onde Deus está nesses momentos? Onde Deus está? O livro de Jó é um livro que nos faz pensar muito sobre isso, sobre as infelicidades da vida. É um livro que nos faz pensar muito sobre as crises da nossa vida ou as incertezas da vida. Porque Jó, gente, vocês já ouviram, eu já ministrei sobre Jó algumas vezes aqui, e Jó era um cara justo, um cara reto e se desviava do mal. Esse é o resumo de Jó. O livro dele começa assim. Jó era um homem justo, reto e se desviava do mal. Se tem alguém que, de repente, não merecia passar pelo que passou, foi Jó. Justo, reto e se desvia do mal. Mas aí ele chega num ponto da vida dele que vem algumas coisas sobre a vida dele. Os filhos morrem, a gente vai, enfim, destrinchar um pouquinho isso, mas os filhos morrem, a casa dele cai, as propriedades se perdem, os rebanhos morrem. Aí a única pessoa que sobrou ao lado dele foi quem? A esposa. Ele já estava doente, ele, enfim, passava o dia inteiro se coçando com um caco de telha, com cinza sobre a cabeça. E a única pessoa que estava ao lado dele era a sua esposa.
E a única frase que a gente vê a mulher falar para ele é: amaldiçoa o teu Deus e morre, Jó. Tem mais nada de Jó, ou melhor, da esposa dele, na Bíblia, no livro de Jó. A única frase é ela dizendo isso: amaldiçoa o teu Deus e morre. Ou seja, já não tinha mais nada. E nem ninguém. E o único alguém que sobrou não dava apoio. O livro de Jó nos mostra um assunto complicado, um assunto difícil. Como é que a gente lida com o nosso sofrimento em relação a Deus? Eu conheço todos vocês, então todo mundo que está aqui hoje é crente, batizado, sim ou não? Todos nós somos salvos pelo Cordeiro, sim ou não? Lavados e remidos pelo sangue de Jesus, sim ou não? Mas a gente sofre algumas coisas na vida ou não? Por quê? Esse é o ponto, né, Valdir? Se a gente... Gente, isso aqui são crises que vai surgir na nossa vida. Se a gente é crente, se a gente serve a Deus, se a gente vai à igreja, se a gente ora, se a gente jejua, se a gente é fiel no dízimo, se a gente... Enfim. Por quê? Por quê? Por que sou eu que tenho que passar por isso? Por que não é o outro que é do mundo e passa a semana inteira bebendo, droga, prostituição e os caramba quatro e às vezes, nos nossos olhos, a vida dele está melhor que a nossa. A gente tem dessas. A gente tem dessas. Ou a gente nunca viu um crente muito pobre e um ímpio muito rico. E aí a gente cai nas crises de tentar lidar com isso na nossa vida, porque a gente é crente e a gente não pode, a gente não merece. Imagina que eu mereço sofrer, que eu estou... Não. Eu sou crente, eu sou lavado, eu sou salvo. O ponto é que Jó era esse homem, íntegro, reto e se desviava do mal. O problema que Jó sofreu e passou não tinha uma razão lógica, não tinha um entendimento lógico. Todos nós já tivemos a experiência de algum dia desobedecer os nossos pais e recebermos uma punição por isso. Então, quando a gente foi, de certa forma, desde pequenininho, condicionado a entender que se eu erro, vem um juízo, vem uma punição. Quando eu já contei para vocês, né, que uma vez eu inventei de roubar um celular. E apanhei por isso. Outras vezes, desobedecer meu pai. Enfim, e apanhava por isso. Só que, por mais injusto que eu achasse, houve uma ação da minha parte que justificava a reação do meu pai. Então a gente cresce nessa condição de entender assim: se eu faço algo errado, vai vir uma punição. Mas e quando a gente está, sabe, no mínimo ou minimamente buscando andar direitinho? O que Jó enfrentou, gente,
ele enfrentou sem conseguir entender o que estava acontecendo. E aí, quando vem essa dor para cima dele, brutal, sem piedade, sem aviso prévio, sem coerência, e ele tenta conciliar a dor absurda que ele sente com um Deus bondoso e piedoso que ele conhece. Não tem como a gente não entrar em uma certa crise, em ver a vida de Jó e de repente relacionar ela com a gente. Eu já falei uma vez aqui, vou falar de novo. Quem apresenta Jó para Deus, ou melhor, para o diabo, quem foi? Olha o texto. Jó 1, versículos 6 e 8. Põe para mim, Lívia. Certo dia, anjos vieram apresentar-se ao Senhor. Anjos vieram apresentar-se ao Senhor. E Satanás veio com eles. O que o diabo está caçando no meio? O Senhor disse a Satanás: de onde vem? Satanás respondeu: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás. Disse então Ele disse a quem? Reparou no meu servo Jó? Jó está de boa na casa dele, fazendo café da manhã para seus filhos. Deus, na eternidade, recebe a visita do cão. E Deus, no seu alto e sublime trono, olha para o demônio e fala assim: viu meu servo Jó? O diabo: não, vi não. Quem é? Aquele ali, ó. Tem ninguém na terra como ele. Irrepreensível, íntegro, um homem que teme a Deus e evita o mal. O diabo nunca tinha reparado em Jó. Naquele momento ele falou: mas também com tudo aquilo de bens e propriedade e dinheiro, aí qualquer um serve. É aqui que começa toda a desgraça da vida de Jó. Aí, através de todo o livro, vai desenrolando, gente, um negócio que poderia ser um dorama daqueles bem dramáticos. Sabe, Isa? Aqueles que você gosta de chorar. Porque é só sofrimento a partir daqui. Chega um servo e diz assim: Jó, os teus filhos morreram. Esse ainda estava falando quando chega outro e diz assim: Jó, todo o teu rebanho morreu. Esse ainda estava dando essa notícia quando alguém disse: Jó, a tua casa, a casa dos teus filhos, todas as tuas propriedades queimaram, caíram. Não tem mais nada, Jó, nada. Todos os servos, todo o rebanho, todos os teus filhos e filhas, está tudo morto, não tem mais nada. A resposta de Jó para toda essa calamidade, ele dá para a mulher dele, que diz aquela frase amargurada. Quando ela diz: amaldiçoa teu Deus e morre, a resposta de Jó é: Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Obrigado, Wilson. Quem de nós teria a condição de responder isso diante de uma tragédia desse tamanho?
que desenrola na vida. Só aqui um parêntese. Eu nem escrevi, mas eu quero fazer aqui um advogado da mulher de Jó. Porque vira e mexe a gente ouve falar que a mulher de Jó foi ingrata, não sei o quê. É uma mãe que perdeu todos os seus filhos em um único dia. Olha por esse lado. E aí você vai entender a fala dela. Aí do capítulo 3 até o capítulo 38, é só Jó reclamando das suas mazelas, os amigos dele apontando o dedo para ele, e dizendo que ele estava em pecado, e é por isso que ele estava passando por causa daquilo, e Deus em um completo silêncio. Capítulo 3 até o capítulo 38, é Jó reclamando, os amigos culpando ele, e Deus em silêncio total. Silêncio total. A vida de Jó já estava um caos completo. Mas aí no capítulo 38, no versículo 1, o texto diz o seguinte: então o Senhor respondeu a Jó, do meio da tempestade. Tanta coisa para Deus usar na vida de um homem que já estava com a vida em caos. Deus resolve ainda aparecer a ele para responder às suas crises em uma tempestade. Como é que a nossa vida está indo? Enfim, às vezes, não quer dizer que a sua está assim, mas às vezes a gente está com tanto problema na nossa cabeça, tanta preocupação na nossa cabeça, tanta coisa para resolver, e aí quando Deus resolve falar com a gente, Ele usa uma tempestade. Por que não algo mais suave? Por que Deus não veio no meio de uma brisa? No meio de um sussurro? Por que Ele não apareceu para Jó igual apareceu para Abraão? Numa teofania, e aparece, toma um café, bate um papo e vai embora. Por que Ele criou uma tempestade para gerar uma conversa com Abraão? Sabe, a gente às vezes já está no ponto de surtar, de enlouquecer com as coisas que acontecem na vida. E quando a gente pensa que vai melhorar, vem uma tempestade. Uma tempestade de situações novas, uma tempestade de crises novas, uma tempestade de problemas novos. E aí a gente tende a entender que essa nova tempestade que surge é o diabo tentando nos derrubar ainda mais. Mas em nome de Jesus tem um ressignificado para essa tempestade hoje. Deus está usando tempestades novas para conseguir falar com você. Porque você está com um problema tão grande na cabeça que se ele vier calminho demais, você não vai dar ouvido. Então ele gera uma tempestade, chama a tua atenção, prende a tua atenção e os teus ouvidos e começa a falar. Eu estou lendo nesses dias, nessa minha loucura de ler a Bíblia inteira em 3 meses. Eu estou lendo o livro de Jó. Esses dias agora eu estou lendo o livro de Jó. Então Deus começa a falar com Jó no capítulo 38, até o capítulo 42, Deus faz 70 perguntas para Jó. Capítulo 38, que ele começa numa tempestade, até o 42, Deus faz 70 perguntas. Eu não vou ler todas, mas eu quero ler algumas que eu achei importante aqui. Porque Jó estava até o capítulo 38 reclamando de tudo e de todos. Os amigos de Jó estavam apontando o dedo para ele.
Então, quando Deus começa a falar, a primeira coisa que Deus fala para Jó é assim: Jó, se levanta e aperta os cintos, ou seja, cinja o teu lombo. O que Deus está dizendo? Jó, levanta, aperta o cinto, segura a calça, porque a pancada agora vai ser grande. Aí as perguntas que Deus faz para Jó: aonde você estava quando eu lancei os alicerces da terra? Quem foi que determinou as dimensões da terra, Jó? Sobre o que foram postos os fundamentos da terra? Quem foi que colocou o limite nos mares? Você sabe me dizer essas respostas? Quem é que envia os relâmpagos, Jó? Quem é que segura o vento do leste e distribui sobre a terra? Acaso, Jó, a chuva tem pai? Quem é que cria as gotas de orvalho sobre as plantas? Quem é que pode fazer surgir as constelações do universo? Quem é, Jó, que rege as leis físicas do universo? Você pode determinar, Jó, o que Deus domina sobre todas as coisas? Você é capaz de gritar para as nuvens enviar chuva sobre a terra? Sabe o que é isso que Deus está fazendo? É Deus dizendo para Jó: Jó, recolha-se a sua insignificância humana. Você não passa de pó. Porque o que você está passando é muito pequeno em relação a tudo aquilo que eu já enfrentei e criei. Fica quietinho na tua, abaixa a tua bola, porque você não sabe de nada. Jó responde para Deus. No versículo 1 do capítulo 42, sei que podes fazer todas as coisas, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Deus ensina para Jó quem é grande. Porque às vezes a gente fica pensando que o nosso problema é grande, que as nossas crises são grandes, que as nossas tempestades são grandes, mas aí Deus vem com todas essas perguntas que a gente não tem resposta e mostra que grande é Ele sobre todas as coisas. Aleluia! Sabe o que Deus mostra aqui para nós? Ei, você não é capaz de responder nenhuma dessas perguntas, mas mesmo eu tendo poder para fazer todas essas coisas, eu parei o mundo para vir aqui ouvir a tua oração. Eu não sou um Deus distante de você. Eu estive com você ontem, eu estou com você hoje, eu estarei com você amanhã. Talvez você esteja vivendo um daqueles dias em que o chão some dos nossos pés. É quando um diagnóstico errado chega, é quando uma ligação vem e desmorona o nosso dia, é quando a gente tem uma perda irreparável, é quando o céu está em silêncio, é quando um daqueles dias que a gente dobra os nossos joelhos todas as noites e a gente só sabe chorar e clamar a Deus. A alma chora, a alma grita, a alma clama, a alma geme, mas em meio ao desespero, às vezes surge uma pergunta dizendo: onde está Deus? A resposta chega para nós hoje. Eu não sei se você chegou aqui com essa dúvida, mas a resposta está lá em Mateus 28:20. Jesus dizendo: eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Não sei se você está passando por um desses dias de dificuldade. Eu não sei se você está nessa fase, mas Deus não te deixou só. Você não está sozinho nessa. Você não está sozinho nessa.
te dar um minutinho para você adorar o Senhor. Sabe por que foi Jó que teve que passar por tudo isso? Por que não foi um dos amigos dele? Por que não foi a mulher dele? Um dos filhos? É a mesma resposta para quando a gente pergunta o porquê é que eu tenho que passar por isso. É porque tem lutas que Deus preparou para você. Desculpa. É porque Deus já te preparou para suportar aquilo que você está suportando. Tem lutas que não é do teu marido, não é do teu filho, não é da tua mãe, é tua. Se tem luta que é tua, é porque também tem vitória. Aleluia! Então aguenta firme. A mesma palavra que Deus começou dizendo para Jó, eu digo para você: ei, levanta, aperta o cinto, porque vai vir tempestades novas, mas nessas tempestades Deus está presente. Se coloca de pé, em nome de Jesus.